conseguimos resolver, e agora mais um pouquinho. Antes mesmo de fecharmos, Walter, obrigado mais uma vez, mais um ano. Opa, eu estava tentando lembrar quantos somados aos anos presenciais, mas já temos uma história aí com vocês. Já temos uma história, verdade. Esse ano, eu tinha até falado com o Renan, a intenção era fazer presencial, mas ainda não foi dessa vez. Então, mas se Deus quiser, ano que vem faremos presencial. Estou ansioso por isso. É verdade. Mas faremos logo, logo. Estou vendo uns amigos, ali no IGAT está aí, grande Ademir. Tivemos umas feiras lá no Ipiranga. O Renan está entrando agora, o Renan está por aí também. O Renan, eu vi aqui no nome, não está aberto. O Valói Pereira Paixão. Ô, Renan. Boa tarde, doutor Walter. Tudo bem? Como vai? Tudo bem aí? Graças a Deus, tudo em ordem. Quanto tempo, hein? Que maravilha rever vocês, ainda que à distância, mas essa tecnologia nos coloca próximo, ainda que não haja o calor humano, mas a gente se vê, se fala, já quebra um galho, hein? Prazer ver o senhor novamente aí e estarmos juntos mais um ano aí sobre o tema. Obrigado, Renan. O prazer é sempre nosso, conforme estamos conversando aqui com o Davi. Realmente, eu dizia isso pessoalmente e continuo dizendo, é uma das palestras preferidas minhas pela acolhida que vocês sempre me deram. Vamos dar continuidade, faremos presencial, não vai demorar muito. Se Deus quiser. Valnói, é um prazer vê-lo novamente, mesmo que à distância, Valnói. Ô, Davi, prazer em vê-lo, mesmo que à distância, é sempre agradável, já que não podemos nos reunir, mas logo, logo isso vai acontecer, viu? Um abraço. Valnói tem a imobiliária dele lá em Pirituba, uma grande imobiliária. Não, muito pequena, Davi. É somente a sua paixão que é grande. Essa é desde pequenininho, viu, Davi? Tá vendo? Muito bem, Valnói, bom te ver. Tem uns colegas aí das... Ainda tem reunião hoje à noite, viu, Davi? Eu sei, parabéns. Obrigado. Que disposição, hein? Pois é, né? Vai dobrar a jornada. Nossa, meu Deus. Eu só tive reunião, viu? Hoje saiu uma iene da Receita, eu vou comentar durante a exposição, anotei para não esquecer, que tem a ver com a sua área imobiliária. Instrução Normativa 2070. Uma coisa que eu estava me esquecendo, Davi, eu não sei se é com você, com o Renan, não sei quem que se encarrega disso, eu tenho um merchan a fazer com relação a uma campanha que a Doutora Imposto de Renda está fazendo para aumentar a relevância no YouTube. Então, onde a gente passa, a gente está pedindo inscrição no YouTube, porque o YouTube só enxerga a gente com 4.000 horas assistidas e com 1.000 inscritos. Já passei 1.000 inscritos, a minha meta é 5.000 até 29/4, mas as 4.000 horas eu não atingi ainda. Eu tenho um serviço a lançar pelo YouTube, atingindo esse montante aí, para democratizar o acesso às nossas orientações, etc. Então, com a sua autorização, eu, durante o evento, pretendo falar disso. Posso? Pode, não há problema nenhum. Nossa, a doutora Marli Barufaldi, a nossa primeira diretora superintendente da Hospital Butantã. Maravilha estar presente. Doutora Marli, que saudade, que bom vê-la. Oi, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa Vamos tarde. aí. Estou muito interessada nesse imposto de renda aí, que sempre vem bomba em cima da gente, né? Mais alguns instantes, nós vamos iniciar essa palestra com o Walter Popp. O Walter sempre está conosco e é um expert no assunto, né? Então, nós sempre temos para os nossos associados o que é de melhor.
e o Walter é o que é de melhor na praça, de forma a nos trazer essas informações. E ótimo, Walter. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Com bastante atenção. Tá joia. Já vamos iniciar. Vamos dar mais alguns minutinhos? Joia, Davi. E as interações, as perguntas, final também, né? Depois da minha fala, é isso? Eu acredito. Fica a seu critério, Walter. Como nós fizemos da outra vez, fica a seu critério. Se você quer interagir com o pessoal, levantou a mãozinha, a gente passa, ou deixa tudo para o final. Eu acho melhor no final, viu? Aí eu dou uma acelerada para, em 1 hora, matar o conteúdo inteiro. Fica 1 hora para interação, dá para responder bastante pergunta. Pode ser? Pode ser. O nosso Joia. querido Milton, lá de Santa Amaro, presente. Acho que é o Milton de Santa Amaro, não é? Ou eu estou fazendo confusão? Parece. Não é não. No meu relógio são 17 horas e 2 minutos. Às 17h05 nós começamos. Tudo bem, Renan? Combinado, Davi. Preciso que me libere. Ah, já liberaram. Muito obrigado. É isso. Deixa eu já. O Ordini ainda não entrou, e nem o Marcelo. Mas eles entrando, nós anunciamos. Então, só alguns instantes, nós vamos começar. Perfeito. 17h05. Ficou faltando aí 2 minutinhos. Esquece de gravar. Deixa do Walter. O Renan vai falar alguma coisa, o Walter. Os outros você desativa. Tá? Microfones. Bom, são 17 horas e 5 minutos. 5 minutos de tolerância no virtual, até razoável, né? Então, sejam todos bem-vindos à Associação Comercial de São Paulo. É um prazer, mais um ano, nós estamos proporcionando esse momento de interação e de esclarecimento e levar informações a todos os nossos associados. Hoje, como não está claro, imposto de renda pessoa física é uma oportunidade que nós teremos de tirar dúvidas, esclarecer, enfim, é um momento importante para nós, porque está aí já a declaração. Então, todos fiquem bem à vontade. Foi combinado aqui com o nosso palestrante que, ao final da exposição, todos terão a oportunidade de se pronunciarem, esclarecer suas dúvidas e tudo mais. O nosso palestrante é Walter Poli, ele é professor, auditor fiscal, aposentado da Receita Federal, com mais de 25 anos de experiência no imposto de renda de pessoa física, fundador do Serviço de Treinamento, Consultoria e Assessoria, doutor em Imposto de Renda, e criador do primeiro podcast brasileiro com episódios regulares sobre
Imposto de Renda, Pessoa Física, Pílulas do Doutor Imposto de Renda. Isso aqui, claro, é um breve currículo do nosso palestrante. Mas antes, porém, Walter, eu passo a palavra ao Renan, ele que é o nosso intelectual, ele que intermediou tudo isso, ele que está proporcionando esse encontro maravilhoso. Renan, fique à vontade. Oi, Davi, obrigado. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer aí a disponibilidade do Dr. Walter em nos prestigiar mais uma vez, né? É uma palestra aí que tradicionalmente a gente faz aqui na associação, todos os anos, com o objetivo justamente de orientar a todos a respeito das mudanças, das novidades que o imposto de renda impõe nesse exercício de 2022. Também queria aqui, Davi, só passar a palavra ao Dr. Ordini, que está aqui com a gente, para que ele também possa fazer as considerações aqui em nome da associação. Mas muito obrigado, Dr. Walter, mais uma vez pela disponibilidade e estamos juntos aqui para aprender aqui com o senhor. Bem, boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar o palestrante, Dr. Walter Kolpe, que eu já tive o prazer de assistir às suas didáticas palestras sobre imposto de renda, muito embora nem sempre a notícia seja aquela que nós queremos ouvir, mas que precisamos ouvir. E isso é importante, eu agradeço ao Renan. Eu tenho certeza que o doutor Marcel deve estar também vindo, porque havia sido combinado com ele também de participar desta reunião. Ele deve estar em trânsito, mas assim que chegar, ele estará junto conosco. Então, em nome da Associação Comercial de São Paulo, do nosso presidente Alfredo Kotait, agradeço mais uma vez a sua presença, doutor Walter, e devolvo a palavra ao coordenador Renan Silva. Por favor, Renan. Obrigado, minha mãe. Ela quer saber tudo. Obrigado, doutor Dini. O doutor Marcel também já está aqui com a gente, está online. Doutor Marcel, se o senhor puder fazer uma pequena palavra aqui na nossa abertura. Não sei se o senhor está conectado nos ouvindo. Se não, doutor Dini, eu já passaria ao doutor Walter para que a gente já pudesse iniciar aí a apresentação. O Marcelo Solimeu está presente, ele está conectado, porém, não sei se... Acho que podemos passar a palavra. Acho que começamos com o Dr. Walter, depois ele isso, por favor. Maravilha, então. Agradecendo pela ordem dos contatos, o Renan, que foi esse primeiro contato para que estivéssemos hoje aqui com vocês, Davi, doutor Odini, a todos que eu estou revendo, lembrando pelo nome ou pelas imagens para quem abriu a câmera aqui na nossa sala. Meus cumprimentos também a você que está acessando pelo YouTube. Muito obrigado por estar aí. Nós pretendemos trazer as principais regras, um ano de poucas novidades com relação à legislação, praticamente uma pequena modificação só. Hoje saiu uma instrução normativa publicada no Diário Oficial, com data de 16, data de ontem, e que tem uma novidade interessante, que eu já tenho citado nas minhas palestras, mas que agora temos a normatização por parte da Receita. No decorrer, nós vamos citar. Na segunda parte dessa exposição, eu falo das novidades do programa, vou utilizar, inclusive, o próprio PDF que o Fisco disponibilizou lá naquela coletiva de imprensa que fez no dia 24 de fevereiro, e na parte final, que é uma parte que eu gosto muito, que eu acho que vocês também, que é a interação, respondendo dúvidas, perguntas. Quem está pelo YouTube, eu não sei se pode colocar lá no chat do YouTube, não sei se está liberado, mas os que estão na sala poderão usar áudio e vídeo, abrir áudio e vídeo para fazer as perguntas, né? Aí eu não sei, com a coordenação aí, Davi... Está liberado o chat pelo YouTube, nós vamos acompanhar aqui, tá bom? Joia. Então, você que está no YouTube acompanhando,
também poderá participar fazendo as suas perguntas. Muito bem, vou compartilhar. Walter, desculpa, Oi, Davi. só uma colocação, Pode falar. para nós termos interrupções. Doutor Marcelo, você gostaria de fazer as suas considerações iniciais? Eu gostaria de saudar o Walter, pedir desculpa, mas a minha internet aqui eu levei 15 minutos para conseguir entrar. Aí tentei com o celular, não conseguia também falar, mas agora entrei. Mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Walter essa gentileza que todo ano ele nos faz, embora para tratar do assunto muito importante, mas que a gente muitas vezes não dá o devido importância, né? Eu só espero que, com os esclarecimentos dele, a gente possa fazer o melhor possível para atender as exigências do fisco. Eu sei que houver algumas alterações, seguramente ele vai nos detalhar essas alterações, e, em nome da Associação Comercial, eu agradeço novamente a ele, e meu nome eu cumprimento pedindo desculpa pelo meu atraso. Muito obrigado, doutor Marcel, muito obrigado. E eu vou abrir realmente abordando essas pequenas mudanças mais importantes que nós tivemos esse ano, e quem está acostumado com a minha palestra, ainda que eu repita a estrutura dela, sempre a gente carrega alguma informação nova, alguma abordagem nova e alguma dica nova, mas não tem como fugir das condições de obrigatoriedade, que é o primeiro momento que merece uma análise mais aprofundada para que se evitem erros e a tão temida malha, né, que a imprensa adora chamar de malha fina, mas, na verdade, são 3 malhas que o fisco adota para elaborar os cruzamentos entre aquilo que o contribuinte traz para a declaração e o que o fisco tem de informação ou não tem, né? A ausência da informação do fisco também pode ser um motivo de malha e, neste caso, fica fica a cargo do declarante comprovar aquilo que ele informou e o que o fisco não tem. Basicamente, malha funciona desta forma. Vou abrir aqui, compartilhar o nosso slide. Tem um slide base para essa finalidade. Vamos ver se vai aparecer para vocês aí. Atenção, telinha branca. Pronto, agora vai. Aí, todo mundo está vendo, né? Então, nós vamos abrir os trabalhos falando das regras que estão publicadas na Instrução Normativa 2065, que é do último dia 24 de fevereiro, e que, como acontece já há muitos anos, cada IN publicada em cada ano, a do ano passado foi a número 2010, ela traz lá no seu artigo 2º as regras de obrigatoriedade. Oi? Tem algum áudio? Não, acho que é talvez algum microfone aberto. O artigo 2º, lá no caput, já tem uma informação importante. Lá está dito, não literalmente, mas com esse significado, que estão obrigados à entrega da declaração de ajuste anual, esse é o nome técnico da nossa declaração principal, o contribuinte residente no Brasil e aí elenca as 7 condições esse ano, o ano passado tivemos 8, vamos comentar que essa é a mudança em termos de legislação significativa. O que está no caput que é importante? Que só entrega a declaração de ajuste anual àquele contribuinte que está na condição de residente no país, para fins fiscais. Se ele é um não residente no país, se ele tem um domicílio fiscal em outro país, nenhuma hipótese o obriga, eu diria mais, o permite entregar. Nós temos, se buscar na internet, artigos falando de dupla cidadania fiscal, de opção por cidadania fiscal,
São teses jurídicas defensáveis, como toda tese, mas que não encontram eco na legislação hoje existente. A legislação diz: você é residente no país ou, ocorrendo determinadas situações, você passa a não residente. E o não residente não entrega a declaração de ajuste anual em nenhuma hipótese. Feita essa consideração, é hora de falarmos da pequena mudança à vida. No ano passado, 8 condições de obrigatoriedade. Este ano, voltamos à configuração de 7 condições. Por quê? Porque o ano passado, o ano calendário para o ano passado, 21, era 2020, ano em que tivemos o início da pandemia e tivemos a instituição do auxílio emergencial. A própria lei que instituiu esse benefício, ela colocou lá no seu texto que aquele contribuinte, aquele cidadão que recebesse o auxílio emergencial em 2020 e que, ao final daquele ano, apurasse que recebeu rendimento tributável em valor acima de 12 vezes a primeira faixa da tabela, que dá R$ 22.847,76. Se isso acontecesse, aquele auxílio recebido se tornaria indevido e o contribuinte deveria declarar imposto de renda, informar e tributar o rendimento, mas devolver o valor recebido porque se tornou indevido. Isso estava na lei. Em 2021, continuou existindo o auxílio emergencial. Entretanto, a norma que prorrogou o auxílio emergencial não colocou mais no seu texto essa forma de corrigir a irregularidade do auxílio, ou seja, não está mais na lei do auxílio emergencial de 2021, ano calendário, que eventual irregularidade obrigue a entregar imposto de renda e a devolução se daria através do próprio sistema imposto de renda. Por isso, a 8ª condição deixou de existir. E isso não significa que a irregularidade modificou. Essa regra do auxílio emergencial continua a mesma. Entretanto, quem está nessa situação deve procurar o Ministério da Cidadania, que é o responsável pelo auxílio emergencial, para ver as instruções e a maneira de resolver. Não é mais no imposto de renda. Dito isso, vamos à primeira condição. Trata do rendimento tributável quando somado passe de R$ 28.559,70. O nome técnico dessa natureza de rendimento é rendimento tributável sujeito ao ajuste, e como exemplo nós temos salários, honorários, aluguel recebido e outros. Se o somatório atingiu esse valor, já está obrigado à entrega. Reforço de início, no final eu volto a falar isso, que das 7 condições, basta que o contribuinte se insira em apenas uma delas para que nasça a obrigação de entregar a declaração. Aqui nesse primeiro item, eu gosto de ressaltar a questão daquela primeira faixa da nossa tabela mensal, tabela progressiva mensal, esse é o nome técnico dela, onde nós temos aquela primeira faixa que vai de 0 a R$ 1.903,98. Indevidamente, imprensa e até a Receita, às vezes, dá uma pisadinha colocando em alguma publicação ou orientação dela, ao invés de colocar um 0 ou um tracinho na tabela, coloca isento. Esta primeira faixa da tabela não é isenta, é tributado a alíquota 0. Muitos poderão ter pensado, mas não é a mesma coisa? Parece, mas não é. Vejamos. Hoje, a malha fiscal estatística atualizada de 2021, ela tem 41% da malha fiscal foi omissão de rendimentos. De quem? Do declarante e boa parte
do dependente. A maioria dos erros, pelo entendimento indevido dessa primeira faixa, está com relação aos dependentes. Acompanhem comigo o raciocínio. O pai coloca um filho dependente, menor de idade, que ganha R$ 1.500 por mês. Ele acha que é isento porque está abaixo de R$ 1.903,98, não busca o informe de rendimentos do filho, imagina que é isento e fala, vou deixar de fora, não tem consequência. Se fosse isento, de fato, pelo valor, não teria maiores consequências. Entretanto, se o filho tivesse ele próprio declarando, sim, ele não estaria pagando imposto. Por quê? Porque a tributação dele é zero. Entretanto, a natureza do rendimento é rendimento tributável. Quando o pai traz o dependente, coloca o dependente, portanto, está obrigado a trazer rendimentos, bens e direitos, dívidas e ônus reais, enfim, todas as informações, esse rendimento, que no nome do filho a tributação seria zero, aqui na declaração do pai vai se somar ao rendimento dele e poderá ser tributado, inclusive, direto a 27,5%, se ele já atingiu esta faixa. E ao não colocar, o fisco vai cruzar e vai dizer que ele está omitindo um rendimento e, por isso, a malha omissão de rendimentos é tão alta. Eu continuo insistindo nesse conceito de que a primeira faixa não é isenta, é tributada a alíquota zero. Segunda condição, também diz respeito a rendimento, só que agora dois tipos de rendimento, que são isentos e não tributáveis, e aqueles rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Isentos e não tributáveis. Exemplos que nós temos, um saque de fundo de garantia, rendimento de caderneta de poupança, uma herança recebida em dinheiro ou uma herança recebida em bens, a contrapartida do bem entrando na declaração de bens e direitos, é um lançamento de rendimento isento e não tributável na linha 14 ou na linha 19 dessa ficha própria. Esse tipo de rendimento, mais tributação exclusiva, onde o exemplo que dou é 13º salário, tributação de aplicações financeiras, tanto renda fixa quanto renda variável, um prêmio de loteria recebido, entre outros. Os dois somados, passou de 40 mil, estou obrigado à entrega por essa condição isoladamente. A terceira condição, eu divido em duas, não está deste jeitinho na IN, mas eu costumo separar em dois itens. Porque diz o seguinte, obteve em qualquer mês do ano calendário de 2021. Primeira parte, ganho de capital tributável, ou seja, ganho de capital sujeito ao imposto. Se houve um ganho de capital sujeito ao imposto, ele me obriga a declarar. Se o ganho de capital for isento, ele não me obriga por ser ganho de capital. Poderá sim me obrigar se me colocar em outra condição. Querem um exemplo? O ganho de capital foi de R$100 mil totalmente isento. Estou obrigado pelo ganho de capital? Não. Mas eu tenho um rendimento isento de 100 mil. Caí na condição 2, porque eu tive um ganho, um rendimento isento maior que 40 mil. Mas o ganho de capital, por si só, para obrigar, precisa ser tributável. A segunda parte já é bastante diferente. Realizou operações em bolsa de valores, mercadorias de futuros e assemelhadas. Ou seja, aqui o verbo é realizou operações ou operou em bolsa de valores. Isso significa dizer que uma aquisição de um ativo de renda variável já te obriga naquele ano a declarar. E aqui vai um alerta. Nós temos legislações novas aqui aumentando o controle sobre essas operações e diminuindo a periodicidade da prestação de contas. Eu não consegui identificar que foi regulamentado isso, mas a norma existe e as informações praticamente com relação a esse mercado seriam em tempo real e, portanto,
bastante atenção com relação a operações em renda variável no mercado de bolsa de valores e assemelhados, porque entendo que o fisco está com o olho mais atento a partir do ano passado e deste ano, por consequência. A próxima condição diz respeito àquele contribuinte que teve apenas atividade rural e o seu rendimento ou receita bruta, como é a terminologia, foi superior a R$ 142.798,50. Por quê este número? Porque se eu utilizar uma das formas de tributação da atividade rural, ou seja, 20% da receita bruta, eu caio lá no R$ 28.559,70, que é a primeira condição de obrigatoriedade. Se a minha receita bruta é menor que esse valor, mas eu tenho outros rendimentos tributáveis, eu devo somar para ver se atingir o R$ 28.559,70. A segunda parte dessa condição já diz respeito ao prejuízo na atividade rural. Se eu tive prejuízo na atividade rural em 2021, pretendo compensar esse prejuízo com resultados positivos no futuro. O que eu tenho que fazer? Declarar para dizer para o fisco que eu estou carregando um prejuízo para compensar com o próximo ganho, com o próximo resultado positivo. Também tenho que declarar se eu tenho um prejuízo anterior e quero compensar com o resultado do próprio ano calendário, 2021, ou carregar para compensar no futuro. Isoladamente, isso me obriga a declarar. Deixei de declarar, se passou de 5 anos que não dê mais para retificar, eu perco o direito a compensar o prejuízo da atividade rural. É preciso atenção, eu acho que deve ter entre nós escritórios de contabilidade que façam, né, declaração para pessoas que têm atividade rural, fiquem atentos a isso. É importante não quebrar a sequência e carregar eventual prejuízo para o momento em que o lucro, o resultado positivo, permita a compensação. A próxima condição já diz respeito a patrimônio, não a renda. Se em 31/12 de 2021 existe um patrimônio lá na declaração de bens e direitos, bens móveis e imóveis pelo custo original de aquisição ou custo histórico de aquisição, saldos bancários, conta corrente, poupança, de 31/12 de 2021, lembrando que são saldos bancários positivos, credores. Se o saldo bancário representa um saldo negativo, um limite utilizado de cheque especial, não está aqui no patrimônio, estará onde? Dívidas e ônus reais. Então, estou falando de saldos positivos. Valores de aplicações financeiras, valores originais da aplicação. Montante de ativos, por exemplo, ações por custo médio ponderado de aquisição. O seu montante pelo custo médio de aquisição das suas ações, custo médio ponderado de fundos de investimento imobiliário e outros. Cada ativo, cada bem e direito segue a sua regra. Tudo isso somado, incluindo terra nua, que é o bem da atividade rural que vem para a declaração de bens do declarante e não fica lá na atividade rural, se tudo isso somado deu R$300 mil, você está isoladamente, por essa condição apenas, obrigado a entregar a declaração. A sexta condição também não fala de rendimento. Diz que se o contribuinte passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês, do ano calendário de 2021 e permaneceu nesta situação, ou seja, continuou residente até 31 de dezembro de 2021, está obrigado. Por que existe esta condição? Porque quando você sai com ânimo definitivo, por exemplo, um contrato de trabalho lá no exterior,
Na saída, você já diz para o fisco que está saindo em caráter definitivo. Na volta, a forma de avisar o fisco que você voltou a ser residente no país é exatamente essa sexta condição. Vejo aqui que, inclusive, da mesma forma que existe uma comunicação de saída definitiva do país para cobrir aquele espaço de tempo entre a saída e a entrega da declaração, que desde 2010 é junto com a de ajuste anual, ou seja, é apenas até abril do ano seguinte, existe a comunicação para cobrir esse espaço de tempo. A volta, embora possa acontecer a mesma situação, o fisco ainda não criou uma comunicação de retorno à condição de residente ou comunicação da condição de residente. Por quê? Um brasileiro que saiu, ficou alguns anos lá fora, fez tudo direitinho, fez comunicação, declaração e, portanto, deixa de entregar declaração de ajuste anual todo esse período que ficou na condição de não residente. Retorna em fevereiro do ano calendário. De imediato, ele passa a residente no Brasil. Ele não passa a residente com a entrega da declaração. E esse período, que vai de fevereiro a dezembro, ele tem que comunicar banco, imobiliária e outras fontes pagadoras, mas não existe um documento oficial do fisco. O banco tem que acreditar nele, ele pode citar, fazer uma carta, citar a legislação vigente, mas falta esse documento que esperamos que o fisco perceba que precisamos, sim, de uma comunicação de retorno à condição de residente. Ainda não existe. Última condição, essa tem uma explicação mais longa e temos novidades exatamente aqui, eu acho que eu já vou aproveitar para falar. Essa última condição surgiu da conversão da chamada pela imprensa MP do Bem, que virou a Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005. Ela criou uma nova isenção com o objetivo de ajudar o crescimento do mercado imobiliário de unidades imobiliárias residenciais, aquecer esse mercado. Esta foi a intenção. O que foi criado? A possibilidade de você vender um ou mais imóveis e comprar e pagar um ou mais imóveis com o produto dessa venda ou dessas vendas em até 180 dias e todo o ganho de capital, se você utilizar todo o produto da venda, se tornaria isento por força do artigo 39 da Lei 11.196. Algumas informações adicionais, que pode, inclusive, matar alguma pergunta futura. Como ocorre a contagem desses 180 dias? Ela se inicia com o contrato de venda, e aqui eu falo na manifestação de vontade de comprador e vendedor, e não no registro nos órgãos competentes. Eu brinco que se comprador e vendedor pegar um papel de pão e escrever prometo vender e os dois assinarem e datarem, o reloginho começou a correr, marcando os 180 dias. Então, termo de início da contagem desses 180 dias, a manifestação de vontade, o contrato entre as partes, sem formalidade, sem registro. Termo final, pagamento das aquisições ou da aquisição. Por quê? Porque o texto da lei diz utilização do produto da venda. O que é utilizar o produto da venda? É pegar o montante da venda e pagar a compra. Considerações importantes aqui. Essa isenção, ela é independente de qualquer outra, daquela da 7.713, que não é isenção pura, mas quando o imóvel foi adquirido antes de 69, ele passa a ter uma redução de 100% e, portanto, equivale a uma isenção, não paga nada de ganho de capital. Também não tem nada a ver com a isenção para único imóvel possuído e alienação de até 440 mil.
também não tem nada a ver com ter um único imóvel. Pode ter vários imóveis e utilizar o artigo 39 da 11.196. Qual é a única restrição? Esse benefício pode ser usado uma vez a cada 5 anos. E vem daí a 7ª condição. Por quê? A Receita controla o uso da isenção uma vez a cada 5 anos através da declaração de imposto de renda, da declaração de ajuste anual ou mesmo de uma das 2 declarações especiais. Um exemplo para entender uma situação complexa que pode acontecer, mas que é preciso atenção. Como permite múltiplas vendas e múltiplas compras, vamos a um exemplo onde eu tenho 4 imóveis residenciais sendo vendidos e 3 imóveis sendo comprados. Claro, para a isenção existir, tudo isso tem que se dar em 180 dias, conforme eu disse, com aquelas regras. Vamos a um exemplo para entender. Vendi o primeiro imóvel, recebi, vendi o segundo imóvel, recebi, vendi o terceiro imóvel e também recebi. Neste momento, ainda não deu 180 dias, só que eu acho o primeiro imóvel e compro e pago. Comprei o primeiro imóvel, no meu exemplo hipotético, eu pretendo comprar 3, faltam 2 ainda. Aí eu venho e vendo o quarto imóvel. O que acontece aqui? Quando eu vendi 3 e comprei o primeiro, eu fechei a operação. Esse quarto imóvel vendido já representa uma segunda utilização do benefício em menos de 5 anos. Então, para os casos em que ocorrerem múltiplas vendas e múltiplas compras, eu preciso atentar que ocorreu a primeira compra, a próxima venda ela será tributada pela regra geral, porque eu fechei o ciclo dessa operação. O que nós temos de novidade aqui que saiu hoje? Não é sempre, mas não é regra. Deixe-me molhar o bico que vai falando, vai secando, o ar-condicionado seca a garganta. É o seguinte, Instrução Normativa 2070, saiu no Diário Oficial de hoje, foi publicada, a data da IN é ontem, e o que ela fez? Vocês devem se lembrar que quando saiu essa lei 11.196, lá no dia 21 de novembro de 2005, em 28/12 do mesmo ano, 2005, saiu a Instrução Normativa 599, normatizando aquilo que estava na lei, para que o declarante pudesse utilizar do benefício. E ao elencar, praticamente repetir a IN legalmente, hierarquicamente, ela não pode inovar, ou seja, ela não pode mudar o que a lei colocou, ela está hierarquicamente abaixo da lei, ela não pode exceder aquilo que a lei colocou, só que um dos artigos, ou melhor, o parágrafo 11 do artigo 2º fez o seguinte, colocou uma vedação à utilização do produto da venda de um imóvel ou de um ou mais imóveis residenciais, vedou que fosse utilizado para liquidar um financiamento imobiliário de um imóvel já existente, no momento daquela venda, por parte do proprietário, lógico, mesmo proprietário. E essa vedação, através da Justiça, o STJ, julgou ilegal, porque a Instrução Normativa estava legislando, inovando, para usar o jargão do direito, e ela não pode, isso se torna ilegal. Houve um parecer da Procuradoria, nas minhas palestras eu sempre coloquei, embora esteja escrito isso na IN 599, você já tem amparo legal, a partir dessa decisão do STJ, para ter mais esta utilização da isenção. E agora, saiu hoje a Instrução Normativa 2070, que revoga esse dispositivo ilegal da IN 599 e no parágrafo 10 do artigo 2º ele coloca mais claramente, embora ainda precise de uma explicação, que está tranquilo na minha concepção, com relação a essas hipóteses.
porque ele fala da outra hipótese também. A primeira, utilização do produto da venda de um ou mais imóvel residencial para quitar um financiamento imobiliário ou assemelhado já existente no momento da venda e, lógico, do próprio alienante, está tranquilo, é sim caso de isenção. Não está vedado pelo artigo 39 da 11.196 e a IN não poderia vedar. O que tem de novo, ou que é trazido nessa nova instrução normativa, 2070, é a questão da venda de imóvel em construção, que também está amparado pela isenção, e aquisição de imóvel em construção. Precisamos tomar cuidado, tem até o perguntão novo, saiu hoje, tá? Está meio escondidinho lá no site ainda, mas já está disponível. Se não me falha a memória, eu devo ter a cola aqui. A pergunta é a número 550 e... Deixa eu ver se eu marquei. 556. A pergunta 556 do perguntão trata disso que eu estou falando agora, que é a alienação de um imóvel em construção e também a aquisição de um imóvel em construção está abrangida por essa isenção do artigo 39 da 11.196. Cuidado que nós temos que ter aqui, e está na pergunta 556 do perguntão. Não está se dizendo que eu posso vender um imóvel residencial e pegar um terreno que eu tenho, começar uma construção, aplicar o produto da venda na construção. É quase isso, mas não é isso. É vender um imóvel residencial e comprar um imóvel residencial em construção, ou seja, ele já está com planta aprovada, projeto, está sendo construído e foi vendido antes de acabar. Isso dá direito à isenção. Pegar o dinheiro da venda, eu tenho já o terreno, e começar a construir, ou seja, construção não tem isenção. Por quê? Porque o artigo 111 do CTN, Lei 5.172, lá de 66, diz que a isenção deve ter interpretação gramatical ou literal. Eu não posso estender, então, terreno não é imóvel residencial e não pode utilizar-se do benefício. Essas são as 7 condições, deixa eu olhar como que demoramos aqui, está tranquilo, falamos em meia hora, agora mais uns 15 minutos ou 20 a gente fala das novidades tecnológicas e depois vamos para a interação. Alguém da sala quer falar alguma coisa nessa troca de assunto aqui? Ou, se me autorizarem, eu prossigo. Mr. Pope. Oi. Boa noite. Boa tarde. Boa noite. Paulo que está falando. Como vai? Boa tarde. Prazer em falar contigo. Prazer é todo meu. Para mim ficou um pouco... talvez até porque eu não tenha tido a oportunidade de ler a Lei 11.196, né? A venda de um imóvel, como o imóvel não tem uma liquidez muito baixa, né? Muito alta, então as vendas acontecem espaçadas. Podem ultrapassar o exercício. Eu tenho que fechar este ciclo em 180 dias a partir da primeira operação? Isso, exatamente. Lembrando que vendas repetitivas, constantes, fogem do objeto da pessoa física e, dependendo do número de ocorrências, equiparam, inclusive, a pessoa jurídica. Tem que ter esse cuidado. Esse é para atender aquele caso e o interesse foi... A interpretação teleológica da lei, quer dizer, qual foi a intenção dela? Foi aquecer o mercado imobiliário do 1 a 1, né? Aquela pessoa que possuía um imóvel residencial, por qualquer motivo, quer melhorar, ou então quer comprar um imóvel menor e ficar com algum dinheiro, etc., etc., aí vai pagar daquilo que ele não utilizar, mas aquilo que ele utilizar
na aquisição de um novo imóvel, ele teria a isenção. Essa foi a intenção da lei, por isso a restrição. Tá certo, perfeito. Te convenceu? Maravilha, então. Então, a gente continua. Eu já tinha pedido a permissão para a coordenação no início, para um merchan que eu ia fazer. Como eu abro uma telinha de merchan do doutor Imposto de Renda agora, eu já vou falar desse primeiro merchan, que nós estamos numa campanha dentro da empresa para ampliar a nossa visibilidade dentro do YouTube. Nós temos o nosso canal no YouTube, quem estiver assistindo já pode acessar nosso canal e se inscrever. Quem não estiver, quem está acompanhando aqui, é youtube.com/c/doutor Imposto de Renda, tudo junto e por extenso. O YouTube só nos enxerga a partir de um número mínimo de inscritos e de um número mínimo de horas assistidas. E é isso que nós estamos buscando, pedindo a sua inscrição, que assista aos nossos vídeos. Temos mais de 100 vídeos publicados, acho que mais de 120 vídeos publicados, publicações semanais, conteúdos relevantes, e temos o projeto de um serviço via YouTube para democratizar o acesso às nossas orientações, um plantão tira dúvidas no YouTube adiantando para vocês. Para isso, eu preciso atingir esses parâmetros e estou aqui pedindo mesmo. Se inscreva, coloque o sininho para ser avisado, assista alguns vídeos para a gente atingir esses números. Antecipadamente, agradeço. Prosseguindo. Eu só tenho uma dúvida aqui. Só um minuto, por gentileza. Ainda na sequência, até do Paulo Roberto, a Janaína coloca aqui, mas você pode vender, só um minutinho, saiu daqui. Mas você pode vender 10 imóveis se utilizar da isenção? Existe limite ou é somente a venda de um imóvel? Ótima pergunta. Não existe o limite, conforme o Paulo Roberto colocou, né? O limite é a dificuldade que você tem de vender rapidamente, de comprar rapidamente, porque o mercado imobiliário não é bem assim. Em tese, claro que pode. A questão do limite aí, como eu disse há pouco, é que quando você faz um número de operações imobiliárias, você se equipara à pessoa jurídica. 10 vendas em 180 dias, você já está equiparado à pessoa jurídica. Tem lá um decreto, 4.000 e alguma coisa, bem antigão, de 60 e pouco, que coloca essa limitação. Essa orientação está no perguntas e respostas da pessoa jurídica, logo nas primeiras 10 ou 15 perguntas, lá na página da Receita. Mas o seu exemplo aí de 10, que, claro, é um exemplo exagerado, ele estaria incorrendo na equiparação à pessoa jurídica por prática de atos do comércio. Então, estaria barrado por esse motivo, mas, em tese, poderia. Vai ter essa consequência apenas. Tinha um colega que estava aí a iniciar uma pergunta, eu interrompi, por gentileza. Ok, obrigado. Desculpa. É o Renê. Isso. Para mim não ficou clara a questão de um contribuinte, então tem 2 imóveis, tá? Ele fez a venda de um, ele pode, com o recurso dessa venda, fazer a liquidação do financiamento desse segundo imóvel. Não. Isso já é permitido ou não é permitido? Veja bem, qual é a condição aí que já era permitida há uns 2 anos, mas ainda, embora a PGFN, a Procuradoria, já tivesse emitido o seu parecer com o auxílio da Receita em função do posicionamento do STJ, agora veio para dentro da IN para não ficar dúbio, mas já dava para utilizar. A questão é, qual é a exigência? No momento em que eu vendo o imóvel, cujo ganho eu pretendo isentar, eu já tenho que ter aquele financiamento. Então, é um financiamento anterior. Eu pego o produto da venda desse imóvel e liquido aquele financiamento no meu nome e que eu já tinha. É isento e está muito claro agora, porque veio para a IN 599 através da IN 2070 de hoje. Perfeito. Então só para deixar claro, então, tem 2 imóveis, um já quitado, outro em financiamento em curso. Essa primeira venda desse imóvel
eu posso fazer a quitação para fazer a liquidação aí do 100% aí do segundo imóvel, Isso. certo? Então, Isso. Se 100% do produto da venda for utilizado na liquidação, o seu ganho de capital está zerado. Você não paga imposto sobre o ganho de capital. Obrigado. Tem mais uma mãozinha, Angelita. Isso, a minha pergunta era exatamente igual à primeira, só a minha dúvida é, tem que ser no prazo de 180 dias ou essa questão pode ser posterior a isso? Não, porque, na verdade, é uma situação que entra dentro da isenção original, né, das regras da isenção, e a regra da isenção diz que da venda até o pagamento, no caso, liquidação de eventual saldo devedor, 180 dias. Passou, a pessoa não terá a isenção sobre a venda. Porque, assim, tá, se tem 2 imóveis, eu já estou financiado, o segundo já está financiado pelo banco, o primeiro está quitado. E meus 180 dias já está se esgotando, então teria que ser nesse período para conseguir quitar o financiamento do segundo e a isenção. Se passar os 180 dias, vou ter a tributação. Exatamente. Aqui, aproveitando que você tocou no assunto, e é de interesse de todos, pode tirar dúvida de outras pessoas, tanto no YouTube quanto da sala, em função disso, em função desse período, a própria lei, o próprio artigo 39, tem, eu acho que é um outro parágrafo, dizendo o seguinte: quem já preencheu o ganho de capital, o demonstrativo chamado GCAP, notou que existe uma pergunta onde se quer saber se trata de imóvel residencial, você responde que sim. Se responder que sim, ele abre uma segunda pergunta dizendo: pretende utilizar o produto da venda na aquisição de outro imóvel residencial? E aí você responde não, parcialmente, informa o valor, ou sim. Então, o verbo que está lá no aplicativo que se calcula o ganho de capital, ele demonstra uma intenção, pretende. E toda intenção pode se confirmar ou não. Por isso, se deu os 180 dias, você não conseguiu adquirir o imóvel, e isso pode perfeitamente acontecer, você tem mais 30 dias para recolher o seu ganho de capital sem multa, só com juro de mora, porque é um efeito suspensivo em função da isenção. Está suspenso, não vou cobrar ainda. Se eu não conseguir e não pagar em 180 dias mais 30, ou seja, 210 dias, aí sim eu pago multa e juros. Se eu não conseguir comprar o imóvel, recolho o meu ganho de capital só com juros, mas sem multa. Precisa de cuidado, porque na hora de preencher lá no SICALC, você tem que responder a perguntinha, que senão o sistema vai calcular com a multa. Walter. Tá bem. Oi. Ok, obrigado. Obrigado, Angeli. Vamos dar continuidade ao que foi combinado? Vamos ao final. Nós abrimos para as perguntas, né? Perfeito. É que, como tinha ligação com essa questão, ficou bom, porque ficou em cima do assunto. Ainda tem mais uma pergunta em relação a esse assunto, mas vamos dar continuidade. Tá, maravilha, então. O meu merchan rápido é esse aqui, todos sabem, o Doutor Imposto de Renda é uma empresa de treinamento, consultoria e assessoria, e essa frase achei na internet, dei uma melhorada nela e utilizo. E não é apenas uma questão de marketing. Pior do que treinar um funcionário e vê-lo sair é não treiná-lo e vê-lo ficar. Essa frase é atribuída a Henry Ford. Como o nosso público principal é o escritório de contabilidade, então fica essa mensagem para os escritórios de contabilidade presentes. É só entrar em contato com o seu funcionário e vai saber tudo de imposto de renda. Aqui esse é o principal curso voltado para o escritório de contabilidade. Essa aqui não é para o público em geral, é um curso que engloba tudo sobre as declarações. Aqui estão os nossos contatos todos. Enquanto ele compõe, eu destaco o nosso podcast, Pílulas do Doutor Imposto de Renda. O site dele, do podcast, é pílulas.doutorir.com.br.
Aqui está uma telinha do site, está em todos os agregadores, toda terça-feira, meia-noite, entra no ar. É um programinha rápido de 10 minutos, falando sempre de um assunto interessante, com dicas e tal. Gravo dessa mesinha que eu estou agora, só não tem esse fundo aqui que eu estou utilizando. E aqui é podcast, para quem não está acostumado, eu consigo ouvir, inclusive, no mesmo aplicativo que eu escuto música, que hoje está na moda, os aplicativos de streaming. Aí está uma telinha do Spotify, nós estamos no YouTube e mais 12 aplicativos que replicam áudio. Estão todos convidados a conhecer. Vamos parar esta tela e abrir a próxima. Deixa eu buscar aqui, que é falando das novidades. Cadê você? Deixa eu localizar aqui. Sumiu. Ah, tá aqui, só que é outra. Só um instantinho, eu tenho que alternar aqui, que eu preciso fazer com que... Só um momento, gente. Só alternar uma tela aqui, porque ele está com mais de um aplicativo aberto. Está aqui, agora sim. Pronto. Pronto. Voltamos. Tecnologia é uma maravilha, mas quando você quer fazer rápido, às vezes ela dá uma complicada. Aí. E, além de tudo, eu não voltei para o início. Espera aí, gente. Isso aqui é ao vivo é assim mesmo, viu? Estamos voltando ao vivo. Muito bem, chegamos na primeira. Boa. Vamos lá. Vou usar o slide que a Receita utilizou. Lógico que muita coisa eu já disse, vou passar direto, e coisa de minutinhos a gente mata isso aqui. Vamos para a interação, que teremos uns 45 minutos aí de interação. Esse ano o Imposto de Renda faz 100 anos, a Receita criou um selinho de comemoração, não vamos falar de todos os itens aqui, claro, mas o Imposto de Renda, a lei que criou é de 1922, e em 24 tivemos a primeira declaração, e este ano, 100 anos do Imposto de Renda. Do cronograma, o que sobrou aqui? E aqui já tem uma dica importante. Epa! Ontem, na verdade, ontem não, anteontem, né? A Receita adiantou um dia, mas nós tivemos a liberação no dia 15, a programação, no fim saiu dia 14, sem alarde, mas dia 14 já estava disponível, desde o dia 15 nós temos a declaração pré-preenchida. Quando eu for falar dos detalhes da pré-preenchida, eu vou passar uma dica importante que eu anotei para falar com vocês. Dessa primeira telinha do cronograma, importante lembrar que o prazo final é 29 de abril para envio da declaração, e também 29 de abril é o prazo para que aquelas pessoas que fazem destinação aos fundos da criança e do adolescente, 3% do imposto devido, ou fundo do idoso, 3% também, o DARF desse recolhimento, dessa destinação, deve ser pago obrigatoriamente até 29/4. Se não for pago, vai dar malha, tem que retificar e excluir. Se pagar depois, se for no balcão, no caixa do banco e o banco aceitar, não é dedutível, só é dedutível se pago até 29/4. Quem pagar o DARF depois dessa data vira doação mesmo. Por quê? Porque não será dedutível, vai ter que retificar a declaração excluindo a doação, e o valor do DARF pago vai para o fundo indicado. Vai demorar um pouco mais, porque fica num rescaldo, porque está com erro, mas a dedução não existe e vai ficar em malha. Então, bastante atenção, quem for fazer a doação, e é importante que se faça a doação, colocar na agenda, enfim, não deixar passar do vencimento. Segunda tela do cronograma, de muita importância, de muito interesse, são os lotes de restituição. Novamente, este ano, nós temos 5 lotes de restituição, começando mais cedo, e menos lotes. 31 de maio o primeiro, 30 de setembro o último, em cada mês, último dia útil de cada mês, conforme data
de entrega, antes respeitadas as prioridades legais, que são Estatuto do Idoso, a partir de 60 anos o declarante, portador de necessidades especiais, portador de moléstia grave e professor que informe este código de atividade na declaração e que a maior parte do seu rendimento venha desta atividade. Aconteceu isso, significa que você vai receber a sua restituição num desses lotes. As prioridades, independentemente de quando entregar, vai para o primeiro lote. Basicamente, o primeiro lote é ocupado pelas prioridades. Só depois, ordem rigorosa de entrega. E aqui eu tenho um aviso que não tem como não dar. Tão importante quanto entregar cedo para receber a restituição mais cedo é entregar corretamente. Por quê? Se houver uma retificadora, vai gerar uma nova data. A retificadora substitui a declaração retificada, inclusive com relação à data de entrega. Entreguei agora no início para receber logo a restituição. Descubro um erro ou omissão. Retifico em 25 de abril. Fui para o último lote porque a data de entrega passa a ser 25 de abril. Então, é preciso essa atenção. Continuando nas telinhas de cronograma, quem entregar a declaração com resultado imposto a pagar pode optar pelo débito automático. Esse débito automático, para que inclua a primeira cota ou cota única, a declaração tem que ser entregue até 10 de abril. Declarações entregues após 10 de abril continuam podendo optar pelo débito automático, mas a primeira cota ou cota única tem que ser paga manualmente, lá no seu banco, balcão do banco, no home banking, no seu computador, ou como está na moda hoje, utilizando o app, o aplicativo lá do seu celular, pagando o seu DARF. Primeira cota ou cota única do DARF vence junto com o último dia do prazo de entrega, que será 29 de abril. Já disse, destinação aos fundos da criança e do adolescente e do idoso, até 29 de abril também. E aqui está lembrando que posso parcelar em até 8 parcelas, 8 cotas, com juros Selic, e o vencimento da cota é o último dia útil de cada mês. A 8ª cota vence, portanto, em 30 de novembro. Aqui a estimativa que o fisco tem, 34.100.000 declarações deverão ser entregues. O fisco manteve o mesmo número de declarações, que normalmente teria um crescimento, uma vez que a tabela está congelada, em função do fim da 8ª condição, que dizia respeito ao auxílio emergencial. Como saiu essa 8ª condição, os cálculos do fisco dizem que o mesmo número que entregou ano passado deve entregar este ano, 34.100.000. Já falamos de todas as condições de obrigatoriedade e vamos falar da questão da conta GovBR, que é uma grande novidade deste ano. Em 2019, quando me aposentei em setembro de 2019, já estava avançado esse trabalho para ter outras formas de validação do acesso, de segurança do acesso do declarante. E este ano houve essa ampliação. O GovBR é o portal do governo federal que centraliza o cadastro e a validação do cadastro do contribuinte para todos os usos do governo federal, não só para fins de imposto de renda. E este ano, com a conta prata e ouro, prefiro inverter a ordem, já que nós temos bronze, que é um acesso muito básico e que não vai dar acesso aos serviços exclusivos. Prata é quando o seu banco valida a sua conta GovBR, e a conta ouro é quando já existe uma outra validação de outros órgãos do governo, mas com validação biométrica, por exemplo, lá do Detran, da sua carta
de motorista e outras. Então, existe uma biometria. Por que é necessário isso? Para garantir que o sigilo fiscal não será quebrado, que você é você mesmo para acessar os seus dados, para não haver risco de uma pessoa acessar dados da outra. Por isso, essa segurança. O que dá para fazer com o nível prata e ouro? Fazer a declaração pré-preenchida, mesmo a Receita tendo escrito isso, eu não gosto dessa redação, não é fazer, é utilizar a declaração pré-preenchida, senão dá a impressão que pré-preenchida é um tipo de declaração, não é. São só dados que são baixados para a declaração que você está preenchendo. Importar dados informados no Carnê-Leão Web, verificar a situação da declaração pelo celular, pelo app Meu Imposto de Renda, salvar e recuperar online e todos os serviços de imposto de renda no ECAC, por exemplo, cópia da declaração, cópia do arquivinho que eu enviei de declaração, ver intimações, notificações, acessar a Caixa Postal Segura, tudo isso é possível com a conta GovBR. Aqui uma estatística do ano passado, só para mostrar que, dos declarantes do ano passado, mais de quase 11 milhões deles estavam com sua conta GovBR no nível de segurança prata ou ouro, ou seja, 32% de todos os declarantes já podem utilizar esses serviços. Chegou a hora da pré-preenchida, deixa eu só alternar uma coisinha aqui que eu preciso ver. Só um momento, gente. Maravilha, voltei. Pronto. Declaração pré-preenchida. Uma das grandes novidades em termos tecnológicos deste ano. Graças à conta GovBR prata ou ouro, a pré-preenchida praticamente não tem mais restrições. Ela pode ser utilizada nas 3 formas de preenchimento. O que é a declaração pré-preenchida? Nada mais é do que suas informações do ano anterior, mais as informações deste ano, com relação a declarações e informações de terceiros. Então, para que exista a pré-preenchida, eu tenho que ter uma declaração anterior. Os dados estão lá, seus próprios dados. Eu preciso que informações, por exemplo, DIRF, relativa a rendimentos e retenções, DMED, relativa a pagamentos, DIMOB, relativo a operações imobiliárias e, especialmente, aluguéis recebidos, a E-financeira, mostrando resgates, mostrando prêmios de loteria, saldos bancários, aplicações financeiras e muitas outras na E-financeira. E a grande novidade desse ano, que faço um alerta para vocês, que é preciso tomar cuidado quem vai usar a pré-preenchida, é que também a pré-preenchida está trazendo o Carnê-Leão Web. Se você tem um Carnê-Leão Web que você escriturou, virá na sua pré-preenchida. Ou, se um prestador de serviço escriturou o Carnê-Leão Web dele, informando lá um pagamento recebido no seu CPF, também vem para a pré-preenchida. Qual alerta que faço? Porque eu próprio me assustei. Eu dei treinamento sobre o Carnê-Leão Web logo que ele saiu o ano passado. E isso eu continuo afirmando categoricamente, o Carnê-Leão Web simplesmente é uma forma online de você escriturar o Carnê-Leão livro caixa. Não tem diferença nenhuma do aplicativo que você tinha até 2020 e baixava na sua máquina. Enquanto você está escriturando, ou seja, enquanto o ano calendário não fechou, é meramente rascunho. A Receita não pode usar, não usa, embora tenha acesso, ela não vai utilizar. Só que virou o ano, aquilo lá é uma informação fechada. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu dei treinamento logo que saiu, lá em janeiro, fevereiro do ano passado.
E para dar treinamento, eu preenchi um livro caixa no meu CPF, apenas com dados fictícios, botei aluguel, um monte de coisa lá. Fiz lançamentos do livro caixa e não me preocupei em apagar. Eu não uso livro caixa, que lá foi só para fins didáticos. Sei que é rascunho, e de fato é. Só que eu fui baixar anteontem a minha pré-preenchida e deu um imposto super alto, e eu já pago muito imposto mês a mês, né? Aí eu fiquei invocado, mas não deu tempo, depois eu fui ver e achei lá em rendimentos recebidos de pessoas físicas, mais de 100 mil lançado, que eu lancei para usar nesse treinamento que eu fiz. Então, ele puxa tudo que está no livro caixa. Se alguém usou um livro caixa como teste, cuidado, ao baixar a pré-preenchida, os dados que estão lá, que você escriturou no seu nome, virão para a sua declaração. Claro que você pode apagar essa informação, o ideal é apagar lá no Carnê-Leão Livro Caixa Web, se elas não forem reais, se elas forem apenas testes ou treinamento, mas se você puxar, passar pelas fichas e eliminar. Se não, elimina tudo lá no Carnê-Leão Web e puxa de novo a sua pré-preenchida. Dá uns minutinhos que já atualiza. É só um alerta para quem, de repente, lançou alguma coisa para testar o aplicativo. Isso referente a 2021. 2022 está aberto, qualquer coisa que você faça lá não tem nenhuma repercussão, porque é rascunho. Aqui está o que eu acabei de dizer sobre a pré-preenchida. Quem pode utilizar a pré-preenchida, ou seja, buscar dados e várias fichas da sua declaração serem preenchidas de forma automática, qualquer cidadão que possua conta GovBR, nível prata ou nível ouro. Também o procurador digital. Procurador digital é aquela pessoa que tem um certificado digital e que pega uma procuração de um cidadão que não tenha certificado digital. A Receita dá o nome a isso de procuração RFB, ou então ele tem um certificado digital, um profissional contábil, por exemplo, e pega a procuração de um dentista que é cliente dele. Aí é de certificado digital para certificado digital, a Receita chama de procuração eletrônica. Só uma diferencinha de nomenclatura. Em ambos os casos, ele é um procurador digital e, claro, como outorgado, ele acessa os dados do outorgante, de quem concedeu os poderes a ele. A pré-preenchida agora está disponível para todas as formas de preenchimento. As três: online, preenchendo no ECAC, celulares e tablets, através do app, e no programa, no PGD, que a Receita chama Programa Gerador de Declaração. Outra grande novidade: receber restituição em Pix. Se alguém já chegou lá na ficha resumo e foi lá para os dados bancários e sua declaração deu resultado, deu como resultado imposto a restituir, viu que a quarta opção lá é Pix. E não aparece chave Pix, aparece Pix. Por quê? A única chave aceita é CPF. Por quê? Porque a restituição somente pode ser paga através de crédito em conta do próprio declarante. Portanto, não existe outra chave. Qual é a grande vantagem daqui? Vamos admitir que você entregou sua declaração e entre a sua entrega com imposto a restituir e o lote de restituição, você mudou de banco, você encerrou a conta naquele banco, enfim. Ou você brigou com o banco e tem conta em outro também e quer mudar sua restituição para aquele banco. Até o ano passado, você tinha que retificar a sua declaração, trocar os dados bancários. Ou entrar no ECAC, se tivesse certificado digital e um nível de acesso que permitisse, e trocar as informações bancárias. Agora não. Agora, se a sua chave CPF está no banco A, mas você não quer nada com o banco A, basta que você migre a sua chave CPF do banco A para o banco B, que quando chegar o momento da restituição, sua restituição irá lá para o banco B. Por quê? Porque ele vai olhar que é a chave Pix CPF. Então, é bem interessante essa facilidade que surgiu aí com a novidade.
O Pix também pode ser usado para pagar DARF. Atenção, não existe débito automático via Pix. É pagamento do DARF da cota única ou de qualquer uma das 8 cotas. Você pode, com o celular, por exemplo, ler o QR Code ou QR Code, para quem gosta do inglês, e pagar usando a função Pix. Aqui tem uma coisinha interessante em termos de facilidade, que é, e eu notei que hoje já mudou, essa aba Boas-Vindas é uma aba de informações, de links, mas que ela é dinâmica também, porque a hora que você entra, abre a declaração para preencher, ela, se você estiver num computador logado na internet, computador online, ela vai verificar tabelas, as mensagens e outras informações e atualiza. Então, a telinha do programa, ela pode mudar conforme o momento que você está abrindo. A de hoje já está diferente do que estava nos primeiros dias. Uma mudança inteligente que a Receita fez. Muda tanto esse centro aqui, esse meinho aqui, como os links e como pode mudar qualquer coisa, exceto o layout gráfico apenas. Mas os links e aqui pode mudar. O resto continua igual. Declaração nova, por onde você começa. Começou a preencher, vai para a aba em preenchimento. Transmitiu, vai estar aqui na aba transmitida, tudo separadinho. Ficha bens e direitos. Essa ficha sofreu uma reorganização. Agora são 9 blocos de informação. Bens imóveis, bens móveis, participações societárias. É aqui que você declara ações negociadas em bolsa, inclusive, é nesse bloco participações societárias. Aplicações e investimentos, créditos, depósito à vista e numerário, fundos, criptoativos, tem novos códigos aqui para criptoativos, e o 999, outros bens e direitos. Essa atualização, essa reorganização, fez com que 9 códigos fossem excluídos e 13 códigos criados. Isso significa que, ao importar dados, alguns bens e direitos podem vir sem o código. Não tem perigo, porque se você não atentar para isso e tentar entregar, vai dar erro e pedir para você passar lá e arrumar. Porque não existe uma correlação automática. Você tem que verificar e fazer o enquadramento. Aqui está mostrando, apareceu uma nova caixinha de seleção, grupo, e depois, dentro do grupo, código. Eu chamei de bloco, né? Mas a nomenclatura correta é grupo. Em tese, uma reorganizada para facilitar a vida na hora de enquadrar o código, que é importantíssimo em qualquer uma das fichas. Outra facilidade que surgiu é a possibilidade de, para alguns bens, eu posso, já na ficha de bens e direitos, informar o rendimento gerado por aquele bem. Por exemplo, estou incluindo uma conta de poupança. Eu já tenho lá um campo onde eu posso colocar o rendimento daquele ano. Eu estou informando a aquisição de um montante de ações, e são aquelas ações que pagam dividendos, ou mesmo JCP, juros sobre capital próprio. Eu tenho onde informar na própria ficha bens e direitos, o programa transporta para a respectiva ficha. Desde que foram redesenhadas, ou foram redesenhados os campos dessa ficha, inclusive em palestras presenciais aí com vocês, que já faz alguns anos, eu insistia que os campos estavam lá, não obrigatórios, mas que a qualquer tempo campos obrigatórios, alguns campos seriam obrigatórios. Surgiu o primeiro. Este ano, veículos, é obrigatório informar o RENAVAN. Não apenas informar, como informar corretamente, porque é um campo com validação. E tem um alerta para o registro, o número de registro de embarcações e aeronaves. Quem declara embarcações e aeronaves e deixa em branco esse campo, vai haver um aviso, um alerta. Para mim, sinaliza que, muito breve, esse número será também obrigatório, e aposto até que pode ser já no próximo ano. O número do CNO das construções, se mais antiga, SEI, se mais nova, Cadastro Nacional de Obra, Construções. Também a Receita vai ficar
de olho nisso, talvez daqui ela cruze com a regularização do imóvel perante o recolhimento previdenciário, uma vez que a Previdência, desde 2007, está com a Receita, né? A parte de arrecadação. Novas informações dos dependentes, telefone celular com DDD é opcional, endereço eletrônico também, e a informação não opcional vai perguntar se mora com o titular. Já tive, como eu já fiz umas 10 palestras ou mais desde o dia 7, eu já recebi pergunta em evento ao vivo, inclusive, por que a Receita quer saber. Ela vai glosar se o dependente não morar sob o mesmo teto? Não. A relação de dependência está lá no artigo 90 da Instrução Normativa 1500 e não tem nada a ver com morar com o próprio declarante ou não. Cito um exemplo para deixar muito claro. Filho. Você coloca um filho como dependente. Aquele filho chega em idade universitária, continua a ser o dependente, vai morar em outra cidade e é mais dependente do que nunca de você para estudar, porque ele vai estar num outro endereço, mas é você que vai custear a escola, a estadia, vestimenta, enfim, tudo. E, entretanto, ele está em outro endereço. Qual a finalidade dessa informação? Se você responde que sim, ele pega o seu endereço e atualiza o CPF do dependente. Se você diz que não, ele não faz essa atualização. É somente para isso. Estamos chegando ao final dessa parte. Cadê você? Clique. Nos pagamentos, nós temos uma modificação. O código 38, FAPI, Fundo de Aposentadoria Programada Individual, deixa de existir. O 36 passa a agrupar essa informação. 36 era só previdência complementar, agora entre parênteses, inclusive FAPI, foi para cá. E um campo para informar parcela não dedutível, as chamadas contribuições extraordinárias. No campo, ou no Código 99 de pagamentos, outros, agora é possível indicar com quem foi aquela despesa, se é do titular ou dependente. E para todos os códigos será possível, portanto não é obrigatório, informar uma descrição do pagamento. Tive perguntas sobre isso também, com que intenção? Eu vejo que é uma intenção do controle do próprio declarante, mas também a malha. Se a descrição for bem feita, a análise do físico para a malha pode ter informações adicionais ali na sua descrição. Então, eu vejo a utilização dessa nova informação. Renda variável, temos a inclusão de um novo fundo, fundo de investimento nas cadeias, está escrito cadeiras, olha que bacana, nas cadeias produtivas agroindustriais, é o FIAGRO, que passam a ser declarados na ficha renda variável junto com os fundos de investimento imobiliário que já estavam lá. E, inclusive, é possível compensar prejuízo ou compensar resultados entre esses dois fundos, FIAGRO e FII. Ou seja, prejuízo em um, posso compensar com ganho do outro. Atualização da quantidade de dígito da Caixa Econômica, 13 posições, concluída essa atualização. Não existe emissão do DARF de devolução de auxílio emergencial, porque eu falei logo no começo, isso ficou no ano passado. Mensagem atualizada. Fim das doações para o PRONAS PCD, que trata da atenção ao portador de necessidade especial, e PRONON, combate ao câncer. Por que motivo? É o mesmo motivo que, desde 2020, não permitiu a dedução da contribuição previdenciária patronal de um empregado doméstico. Lembram disso? Por que saiu da declaração? Porque a lei que instituiu tinha um prazo, o prazo passou e o executivo não quis, o legislativo esqueceu e a lei não foi renovada, o prazo não foi renovado. Exatamente isso que aconteceu. A Lei 12.715 de 2012 instituiu essa possibilidade e disse que era do ano calendário 2012 até o ano calendário 2020. Estamos tratando do ano calendário 2021, por isso essa doação
deixou de existir e voltará se houver um projeto de lei restabelecendo. Importação dos itens, que eu já falei, limites, mensagens, links, etc. Identificação do usuário logado e o nível de segurança da sua conta GovBR, lá no canto superior direito, e um novo campo na ficha RRA, para que seja informado o juro de ação judicial. Todos acompanharam, publiquei nas redes sociais da Doutor Imposto de Renda, a decisão final do STF, repercussão geral, que foi prolatada em 15 de março de 2021, declarando que juros sobre ações trabalhistas e até juros recebidos administrativamente em acordos trabalhistas são isentos por representarem apenas uma reposição da perda monetária pela demora da solução da questão. Portanto, não representa acréscimo patrimonial, ou seja, receita nova, e, por isso, a característica indenizatória torna esse tipo de rendimento isento. Qual é a novidade? A ficha RRA, rendimento recebido acumuladamente, passa a ter um campo para você informar ali os juros. Por quê? Porque ele afeta a sua variação patrimonial. Entretanto, não é tributável. Importação do carnê-leão de dependentes, desde que haja procuração a favor do declarante, ou mesmo lá no próprio carnê-leão web, você tem um lugar para autorizar o CPF a recuperar. Se você autorizar o CPF do declarante, a hora que ele vai recuperar, vem também as informações do dependente. Aqui é interessante, eu vejo que a Receita pode estar começando alguma atenção especial para essa área, que é um pouco, que necessita dessa atenção, está um pouco largada em termos de atenção. Quem assinala endereço no exterior, o que ele diz? Crie um domicílio tributário eletrônico para facilitar o seu contato com a Receita Federal, ou indique um representante legal, residente no território nacional, com procuração com poderes suficientes para representá-lo junto à Receita Federal. Ou seja, a Receita Federal não manda intimação, a Receita Federal não manda cartinha para não residente. Agora, se ele tiver o DTE, Domicílio Tributário Eletrônico, a mensagem vai para a sua caixa postal segura e ele acessa em qualquer lugar do mundo. Talvez uma atenção especial para essa área. NIRF não existe mais, agora chama Cadastro Imobiliário Brasileiro, CIB, e imóveis rurais sendo explorados em parceria, imóveis explorados em condomínio, agora permite a inclusão lá na ficha da atividade rural de todos os participantes, de vários participantes, nos dados do imóvel explorado. Encerra aqui essas alterações e novidades e passamos agora para a interação. Estou vendo aqui perguntas, vou pegar minha aguinha aqui porque já foi a primeira caneca. Davi, quer falar alguma coisa ou passar as perguntas? Eu tenho duas perguntas aqui ainda do assunto anterior que você colocou, do Sérgio Scatini. Ele pergunta assim, ele faz a seguinte colocação, melhor falando. Tem que ter alguma obrigação acessória para demonstrar essas vendas e compra de imóveis ou basta tão somente adicionar as compras e baixar as vendas dos imóveis na própria declaração? Bacana, gostei da pergunta. O preenchimento do demonstrativo de apuração de ganho de capital não deixa de ser uma obrigação acessória e ele é obrigatório neste caso e registra todos os detalhes da operação. E quando você preenche o GCAP, né, que é a sigla desse demonstrativo, depois você exporta os dados do demonstrativo e importa para dentro da declaração. Automaticamente, ao entregar a sua declaração, esses dados vão para o fisco e é ali que ele controla a legalidade do uso, ou seja, se o uso não se repetiu em menos de 5 anos, que é a única vedação existente a isso. Ótima pergunta, valeu, obrigado. Mais uma pergunta. Por incrível que pareça, nós já estamos mais de 1h30. Olha, passou rápido.
Muito rápido. Pois é. Laerte Toprokov. Eu e minha irmã temos 50% de 4 imóveis e pretendemos fazer permuta para cada um ficar com 100% de 2 imóveis. Cada um. Haverá lucro imobiliário nessas permutas? Ótima pergunta, estou gostando. Vejam, a permuta, quando não existe torna, e o caso de vocês é típico da não existência de torna, ou seja, o objetivo da permuta é, em termos documentais, você ter cada um com seu imóvel inteiro, né? Então, basta que a permuta seja feita sem torna e que você registre essa escritura, esse documento, como permuta. A escritura tem que ser de permuta, é outra condição. Lá no cartório, permutam entre si, tal, tem que ser uma escritura de permuta. Só isso. Sendo escritura de permuta, não havendo torna, ou seja, um não está pagando nada para o outro. Pagou, o tributável é apenas a torna recebida. Quem recebe torna oferece a torna à tributação, é feito um cálculo, uma proporcionalização para achar o custo da torna e aí se apura o montante tributável. Eu costumo dizer, apenas como um reforço didático, que uma permuta sem torna é como se eu pegasse e trocasse o texto e não mexesse no valor. É exatamente isso. Lógico que, na prática, na linha de cima eu escrevo permutado com imóvel do item abaixo e 0, e na linha de baixo eu coloco os dados do imóvel recebido e o mesmo valor que está na esquerda no imóvel de cima. Mas, para fins didáticos, eu troco o texto, não troco o valor. Por isso, não há ganho de capital. Troquei o valor, eu estou realizando um ganho de capital. Tem mais? O Renê, ele gostaria de fazer a pergunta pessoalmente. O Renê, vamos lá. Tudo bem? Boa noite. Mais uma vez, obrigado. Eu estou com um caso aqui, por exemplo, de uma recepção de bens por herança, tá? Então, o contribuinte recebeu de um marido falecido, tá? A herança, e quando fui buscar a informação do inventário, veio através de uma escritura, né, de um cartório, tá? Então, não foi judicial, foi através de cartório, né? E lá estava descrito que 50% ficaria para a esposa e 50% para a filha. Quando eu fui buscar informações, né, nos contas correntes, né, nas contas bancárias, 100% do recurso financeiro estava em nome da mãe. E em contato com ela, ela me informou, mas a filha abriu mão, né? Ou seja, não está na escritura, né? Não está descrito no inventário, mas, enfim, e aí agora está 100% desse recurso com a mãe, né? Como que eu faço essa abertura, né, desses valores, ou dessa descrição nos bens, tanto da filha quanto da mãe? Tá, bom. Primeiro, a análise da questão até jurídica envolvida aí, que é a questão de abrir mão de um inventário, tá? Uma renúncia de inventário. Isso aí tem que estar no papel, tá? Documentalmente, embora seja uma situação de fato, mas a situação de direito aí não foi exercida. Então, deveria ter ocorrido no momento que houve o inventário essa renúncia. Não aconteceu, e a situação prática agora foi para o imposto de renda. Eu vejo, depende de valores envolvidos para ver riscos aí com relação ao imposto de renda. Mas o correto é que esse abrir mão fosse feito no momento em que foi feita, foi uma escritura pública de inventário, né? Isso. Isso aí, para estar 100% correto, tinha que estar nessa escritura, e eu acho até que isso talvez gerasse algum custo, algum emolumento lá do cartório, porque poderia ser uma outra operação dentro da mesma transmissão, não entendo 100% disso, mas, de qualquer forma, dá para deixar correto no imposto de renda, colocando nele a situação real. Entretanto, enquanto não der 5 anos, eu vejo algum risco aí, porque não bate com a informação que o cartório passou para a Receita. Então, complementando uma atenção aí que pode ter problema.
Tá? Só complementando um item, então, esse ingresso desses novos bens, eu preciso só incorporar e informar no campo de inscrição, ou tem que fazer um registro aí de rendimentos isentos? Interessante. Pelo princípio lá da contabilidade de partidas dobradas, eu estou ingressando uma aplicação de recursos, que é o bem entrando na declaração de bens, automaticamente eu preciso de um lançamento de origem de recursos numa ficha de rendimentos, né? E aí tem que atentar que são duas linhas, a linha 14 e a linha 19 da ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Aliás, essa mudança é uma sugestão minha, que há anos atrás eu levei nas reuniões de definição do programa, porque a linha 14, ela diz respeito àquelas transmissões sobre as quais incide ITCMD, e a 19, aquelas em que não há transmissão efetivamente, ou seja, ocorre a atribuição, por exemplo, cônjuge meieiro, já era do cônjuge meieiro. Com o falecimento do outro cônjuge, atribui-se a parte que já era dela, não se transmitiu. Então, não é fato gerador do ITCMD. Então, tomar cuidado para escolher corretamente a linha e lançar. Que valor lançar? Aí é preciso ficar atento. É o valor que foi utilizado na declaração final de espólio. Não é o valor do documento do cartório e nenhum outro valor. Regra geral, eu tenho que na transmissão causa-mortes, a regra geral é o valor do bem é transmitido pelo valor pelo qual constava na última declaração do falecido. Essa é a regra geral. Posso passar por qualquer outro valor, desde que eu calcule e recolha ganho de capital no CPF do espólio. Não é obrigatório. Está lá na Lei 9.532 de 97, artigo 23. Essa permissão para atualizar. Mas, uma vez que já entregou a final de espólio, segue-se a final de espólio com relação ao valor pelo qual vai entrar na declaração de bens de herdeiros ou legatários. Walter, vamos lá. Nós já estamos com o horário aí já bem adiantado, mas nós temos aí uma das nossas autoridades, Marcel Solimeu. Por gentileza, Marcel. Ativa o seu som para nós, Marcel. Está desligado o seu som. Obrigado, Walter. Como sempre, foi muito didático e detalhista. A minha pergunta é com relação à declaração pré-preenchida. Eu sou preguiçoso, pego a minha pré-preenchida e posso tocar em frente, ou tenho que acrescentar outras coisas, ou posso retificar algumas coisas? Excelente pergunta. Assim que eu clico em buscar a pré-preenchida, aparece uma telinha rápida que eu acho até que merecia ficar um pouquinho, enfim, ou letras maiores, etc., etc., que responde a essa pergunta. A responsabilidade pelos dados que foram obtidos pela pré-preenchida são 100% do declarante. Isso significa dizer que ele pode, não, ele deve corrigir eventuais erros, alterar, acrescentar. É uma ferramenta que está facilitando o preenchimento, mas a responsabilidade é do declarante. Eu próprio puxei a minha, eu utilizo, porque são vários campos que já vêm preenchidos, né? E eu notei que algumas informações vindo do carnê-leão de prestadores de serviços da área de saúde estão incompletos. Ou seja, a pessoa não colocou tudo que foi utilizado e pago a ela. Eu tenho os recibos, eu vou complementar e informar o valor que efetivamente eu gastei. Então, a responsabilidade é do declarante, pode e deve dar, e inclusive conferir se os dados estão ok. Bom, obrigado pela pergunta. Muito obrigado. Eu queria simplificar meu trabalho, mas... Não, pelo menos a conferência vai sobrar ainda. Tá bom. Muito obrigado.
Valeu, obrigado. Bom, Davi. Bom, Eu acho que... Pois não, Marcelo, pode continuar. Bom, eu acho que estamos no horário, né? Sim. E, em nome da associação, mais uma vez, agradecer ao Walter e vamos ver se para o ano que vem mais simplificado e eles já fazem a pré-preenchida completa. Não tem perigo. Esse risco não existe. Tem muita gente vendendo a pré-preenchida com uma ideia de que é uma declaração que lá no rodapé só vai estar escrito. Você concorda, sim ou não? Isso não vai existir pela configuração da nossa legislação e a forma como é a tributação. Vai, a cada ano, ter mais informações, mas ainda muita coisa vai ficar no manual. Muito obrigado. Valeu, eu que agradeço. Vai lá, Davi, mais perguntas? Não, Walter, eu vou fazer o seguinte, pelo horário, né? O senhor René tinha mais perguntas, mas eu vou solicitar ele que envie diretamente para você. Acho que você poderia colocar em seus contatos novamente, né? Eu gostaria de ouvir as considerações tanto do Renan e, posteriormente, do Dr. Ordini, para nós finalizarmos e agradecer realmente imensamente a tua participação, a tua colaboração, como todo ano. Nosso muito obrigado. Senhor René, nos perdoe, tá? Você já fez aí algumas perguntas, depois você envia diretamente para ele, por favor. Renan, suas considerações, Renan. Olha, Davi, obrigado. Na verdade, é só agradecer mais uma vez o Dr. Walter pela parceria de sempre. Eu acho que a gente, todos os anos aqui, busca trazer novas informações, as novidades para orientar os nossos associados e o mercado de uma forma geral a respeito desse tema que afeta todo mundo, né, direto ou indiretamente. E também só queria fazer o destaque, Dr. Walter, que além das assinaturas avançadas, como o ouro e a prata, a certificação digital continua sendo ainda uma forma de autenticidade, com segurança, com validade jurídica para a declaração pré-preenchida. Então, Perfeito. mais uma vez agradecer e dizer que estamos à disposição aí do senhor, enfim, para que a gente possa desmistificar esse assunto sobre o imposto de renda. Muito obrigado. Maravilha, Renan. Eu que agradeço mais uma vez o carinho do convite. Isso eu disse pessoalmente todas as vezes que estive aí. Esta casa me recebe de uma forma que eu saio já pensando no ano seguinte estar voltando. Se Deus quiser, ano que vem a gente estará aí pessoalmente para continuar falando de imposto de renda. Precisamos avançar em uma parceria, Davi e Renan, para podermos atender o associado. Temos ideias, vamos qualquer dia desse sentar aí para nos aproximarmos ainda mais de vocês, pessoas tão especiais. Muito obrigado mesmo. Dr. Roberto Matheus Ordini, nosso primeiro vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo. Eu quero só complementar o que o Marcel falou. Muito obrigado. São informações importantes e agradecer a sua participação. E agora, no que o senhor falou sobre parceria para aproximar mais, eu acredito que seja um item muito importante e pedir para o Renan e o Davi depois encontrarem um caminho. Sugiro também, Renan e Davi, que seja repassada essas informações para uma entrevista no Diário do Comércio. Acho que isso é muito oportuno, né? É uma forma de promover o trabalho sempre didático e muito claro que o professor Walter tem, e, ao mesmo tempo, também informar aos nossos assinantes e associados. Então, em nome da Associação Comercial, em nome do nosso presidente Alfredo Cottait, em nosso nome pessoal, reitero o agradecimento pela sua disposição e, principalmente, boa vontade. Eu vejo, sinto na sua explanação o ideal de informar como um professor. E isso é muito importante nos dias de hoje. Parabéns e muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o carinho. Walter,
Muito obrigado, várias mensagens agradecendo a sua exposição. Nós só temos que te agradecer, tá bom? Joia. Antes de encerrar do nosso tchau, do nosso até breve, aí, estou à disposição para entrevista, para, enfim, qualquer outro contato. Eu relembro a importância de dar uma visitadinha lá no nosso canal no YouTube, está aqui, logo aqui embaixo, que temos uma ideia bem bacana aí para o futuro e com a participação de todos a gente atinge ainda esse mês e neste ano a gente lança uma ideia genial aí que vai única no mercado. Grande abraço, muito obrigado mesmo. Conforme o Dr. Roberto disse, que bom que consegue enxergar isso, mas eu tenho um prazer imenso em compartilhar conhecimento. É a única atividade que quanto mais você doa, quanto mais você compartilha, mais você tem. E isso é maravilhoso. Você só deve deixar de aprender depois que abotou as botas, né? Enquanto estiver vivo, a vida em si é um grande aprendizado. Valeu, obrigadão. Obrigado a todos que participaram, todos que se inscreveram, e com certeza nosso professor está à disposição. Nosso muito obrigado, uma boa noite e até a próxima.